Bem-vindo ao Registro do Além, onde revelamos terror real, 3 sombras do Brasil esquecido. Hoje, vamos mergulhar em 3 histórias arrepiantes, baseadas em relatos de pessoas reais que enfrentaram o inexplicável em cantos remotos do Brasil. Esses lugares, esquecidos pelo tempo e pela modernidade, são onde o folclore se entrelaça com a realidade, e as sombras não são apenas ausências de luz, mas entidades que observam, sussurram e, às vezes, tocam. Imagine vilarejos onde as estradas de terra vermelha se perdem na mata densa, casas de taipa que rangem com o vento da noite e rios que murmuram segredos ancestrais. São nessas localidades que o terror se manifesta, não com monstros grotescos, mas com presenças sutis que invadem a mente e o espírito, fazendo você questionar o que é real e o que é ilusão. Prepare-se para sentir o frio na espinha, o suor gelado escorrendo pelas costas e uma inquietação que persiste mesmo após o vídeo terminar. Se inscreva no canal Registro do Além e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Ative o sininho para não perder as próximas narrativas que vão deixá-lo sem dormir e compartilhe nos comentários se você já viveu algo parecido. Agora, relaxe, ou tente, enquanto começamos essa imersão no lado sombrio do Brasil. Vamos começar com a primeira história. O relógio que chora. Em um vilarejo perdido no interior da Bahia, chamado Riacho Seco, um lugar onde o sol escaldante do dia dá lugar a noites opressivas e silenciosas, vivia a família Santos. O vilarejo era pequeno, com menos de 300 habitantes, cercado por caatinga espinhosa e um rio que secava durante a maior parte do ano, deixando apenas pedras lisas e memórias de águas passadas. A casa da família era uma relíquia do século XIX, construída com adobe e telhado de palha envelhecida que parecia sussurrar com o vento. As paredes grossas, pintadas de branco desbotado, guardavam histórias antigas, e as janelas pequenas, com vidros embaçados, mal deixavam entrar a luz do luar. No centro da sala principal, que servia como cozinha, quarto e sala de estar ao mesmo tempo, pendia um relógio de parede. Era um objeto imponente, com caixa de madeira escura, entalhada com motivos náuticos, ondas estilizadas e âncoras, um mostrador amarelado pelo tempo e ponteiros pretos que pareciam dedos ossudos, apontando para o inevitável. O bisavô da família, um homem chamado Manuel, contava que o relógio havia sido resgatado de um navio naufragado no litoral baiano nos anos 1800. O marinheiro que o carregava morreu de forma misteriosa durante a viagem, encontrado em sua cabine com os olhos abertos em terror, como se algo o tivesse assustado até a morte. Manuel jurava que o relógio trazia uma maldição, mas a família o manteve como herança, pois ele nunca parava, marcando as horas com um tic-tac ritmado que ecoava pela casa como o batimento de um coração enterrado. A família Santos era composta por 5 membros. O pai, José, um lavrador de pele queimada pelo sol e mãos calejadas de tanto lidar com a terra seca. A mãe, Maria, uma mulher de fé inabalável que pendurava rosários em todas as portas para afastar o mal. Os 2 filhos mais velhos, adolescentes que ajudavam na roça e sonhavam com a vida na cidade grande. E a caçula, Clara, de 12 anos, uma menina de olhos curiosos e cabelos negros cacheados, que adorava ouvir as histórias do avô sobre fantasmas e assombrações. Clara era a mais sensível da família, sempre acordando com pesadelos sobre sombras que se moviam sozinhas. Em 2019, durante uma seca particularmente severa que deixou o vilarejo isolado por semanas, sem água potável e com o rio reduzido a uma fenda rachada, Clara começou a notar algo estranho no relógio. À meia-noite em ponto, o tic-tac constante parava abruptamente, como se o tempo congelasse. No lugar dele, um som de soluços baixos e entrecortados preenchia o ar,
como se alguém chorasse de dor profunda dentro da caixa de madeira. Eram soluços femininos, abafados e desesperados, que faziam os pelos dos braços se arrepiarem. No início, a família riu da menina. "É o vento passando pelas frestas, Clara", dizia o pai, José, enquanto acendia um cigarro de palha e olhava para o céu estrelado pela janela. A mãe, Maria, rezava uma Ave Maria extra e colocava mais sal nos cantos da casa para afastar espíritos. Mas Clara insistia. "Não é vento, mãe, é alguém chorando, e eu a vejo no vidro." Ela jurava ver uma figura indistinta refletida no mostrador do relógio. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida com trapos antigos, o rosto borrado por lágrimas que escorriam como rios de sangue diluído. Os olhos da figura eram vazios, poços de escuridão que pareciam sugar a luz da vela, que Clara acendia para espantar o medo. Nas noites seguintes, os soluços se tornaram mais frequentes, ecoando não só na sala, mas pelos corredores estreitos da casa, como se a mulher estivesse se movendo, procurando algo perdido. Clara começou a dormir com os pais, enrolada em um lençol fino, mas mesmo ali os sons a seguiam, infiltrando-se em seus sonhos, onde a mulher sussurrava nomes esquecidos. Uma noite particularmente quente, com o ar pesado de poeira e o cheiro de terra seca invadindo tudo, Clara decidiu confrontar o mistério. Enquanto a família dormia, ela pegou o celular antigo, um aparelho simples que mal pegava sinal no vilarejo, e posicionou-o em frente ao relógio. À meia-noite, o tic-tac parou, e os soluços começaram, mais intensos do que nunca. No vídeo que ela gravou, ouviu-se o choro claro e agonizante, seguido por um sussurro rouco e desesperado. "Me deixa sair. Por favor, me deixa sair." Clara sentiu um vento frio soprar de dentro do relógio, como se uma porta invisível se abrisse, e o vidro do mostrador embaçou com uma respiração fantasmagórica. Dias depois, o relógio parou de vez, seus ponteiros congelados nas 12 horas, e Clara desapareceu. A família acordou com o silêncio absoluto da casa, chamando por ela em vão. Encontraram apenas o celular no chão da sala, com o vídeo rodando em loop infinito. No reflexo do mostrador, o rosto de Clara agora aparecia ao lado da mulher chorosa, ambas com expressões de terror eterno, como se a menina tivesse sido puxada para dentro do mecanismo amaldiçoado. A família abandonou a casa imediatamente, deixando tudo para trás: móveis, roupas e o relógio maldito. Vizinhos relataram ter ouvido os soluços continuarem por semanas, chamando nomes aleatórios de pessoas do vilarejo, como se a entidade estivesse coletando almas. Novos moradores, atraídos pelo preço baixo da propriedade durante a seca, contam histórias semelhantes. O relógio recomeça a chorar à meia-noite, e quem ouve sente uma tristeza profunda invadir o coração, como se as lágrimas da mulher fossem contagiosas. Alguns dizem que a figura no vidro é o espírito da esposa do marinheiro, presa no relógio após uma traição no mar, buscando libertação através de inocentes. Outros acreditam que é uma assombração local, uma mulher que morreu de tristeza no século XIX, cujo choro ecoa através do tempo. Mas uma coisa é certa: se você ouvir os soluços, não responda, porque o relógio não quer apenas contar as horas, ele quer contar almas. Será que ele quer companhia ou vingança? Imagine estar sozinho em uma casa assim, com o tic-tac parando e o choro começando, sabendo que algo dentro da madeira anseia por sua presença eterna. Agora, a segunda história, o caminho dos passos. No interior do Mato Grosso do Sul, onde as planícies vastas se estendem até o horizonte e o céu noturno é pontilhado por estrelas que parecem vigiar os viajantes, existe uma estrada de terra serpenteante, conhecida como o Caminho Velho. Essa estrada, ladeada por pastagens secas e grupos esparsos de eucaliptos que balançam como sentinelas silenciosas,
liga fazendas isoladas a vilarejos remotos. Durante o dia, é apenas uma via poeirenta, usada por caminhões de boiadeiros e ciclistas locais. Mas após o pôr do sol, quando o crepúsculo pinta o céu de tons laranja e roxo, os moradores evitam passar por lá a todo custo. Dizem que os passos de alguém os seguem sem nunca alcançar ou ser vistos. Um eco persistente que transforma uma caminhada simples em um pesadelo de perseguição invisível. A lenda começou nos anos 90, quando um fazendeiro chamado Seu Zé, um homem robusto de bigode grisalho e mãos marcadas por anos de trabalho na terra, relatou a primeira ocorrência. Ele voltava da roça ao entardecer, carregando uma enxada no ombro, quando ouviu botas pisando atrás dele, passos pesados, ritmados, como os de um homem cansado após um dia longo. Seu Zé acelerou o passo, pensando ser um vizinho, mas ao virar-se, nada encontrou além da estrada vazia e da poeira se assentando. Os passos continuaram, sempre a poucos metros, invisíveis na penumbra crescente. Seu Zé contou a história na venda do vilarejo, um lugar simples com mesas de madeira e uma geladeira velha que vendia cerveja quente. Os outros riram no início, atribuindo a cachaça ou ao cansaço, mas logo outros relatos surgiram. Uma mulher, voltando da igreja, ouviu os passos e sentiu um sopro frio na nuca. Um menino entregando leite sentiu mãos invisíveis tocarem seu braço. A estrada ganhou fama, e os mais velhos diziam que era o espírito de um vaqueiro assassinado nos anos 70, durante uma briga por terras. O homem, chamado Carlos, foi encontrado morto na beira da estrada, com marcas de estrangulamento, mas sem pegadas ao redor, como se o assassino tivesse flutuado. Seu corpo foi enterrado às pressas, e sua alma inquieta vagava pelo caminho, seguindo quem passasse para pedir justiça ou companhia. Em 2021, durante uma onda de calor que secou as nascentes e deixou o ar carregado de poeira, um grupo de amigos decidiu testar a lenda. Eram 4 jovens na casa dos 20 anos. Pedro, o líder aventureiro, estudante de agronomia na capital. Ana, sua namorada, uma enfermeira curiosa com o sobrenatural. Rafael, o cético do grupo, que trabalhava em uma loja de eletrônicos e levava uma câmera profissional. E Lúcia, a mais tímida, que acreditava em espíritos e carregava um crucifixo no pescoço. Eles se reuniram ao fim da tarde, equipados com lanternas, gravadores de áudio e câmeras de ação, rindo nervosamente enquanto o sol se punha atrás das árvores. A estrada estava deserta, o ar quente ainda vibrando com o calor do dia, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de gravetos sob seus pés e o canto distante de grilos. Eles começaram a caminhada conversando para espantar o medo. "Vão ver, é só eco dos nossos próprios passos", dizia Rafael, ajustando a câmera no peito. Mas após alguns minutos, os passos começaram. Lentos, firmes como botas pesadas, pisando na terra seca, ecoando atrás deles com precisão ritmada. O grupo parou, lanternas varrendo a escuridão, mas nada viram além da estrada vazia e da neblina fina que subia do solo úmido. Ana gravou o áudio e o som era claro, acompanhando o ritmo deles como um companheiro invisível. "Isso não é normal", sussurrou Lúcia, apertando o crucifixo. De repente os passos aceleraram, aproximando-se, e uma voz rouca e gutural sussurrou no vento: "Vocês não deveriam estar aqui. Voltem, ou fiquem para sempre." O pânico tomou conta. Eles correram, tropeçando na terra irregular, lanternas balançando loucamente, deixando as câmeras para trás na pressa. Ao amanhecer, voltaram para recuperar o equipamento com o coração acelerado e olhares nervosos. No vídeo recuperado, viram os 4 correndo desesperados, mas uma sombra alta e deformada, com contornos humanos vagos, como um homem magro com chapéu de vaqueiro, seguia-os de perto, estendendo uma mão etérea que desaparecia na neblina antes de tocá-los. Desde então,
O caminho velho ficou ainda mais evitável, com placas improvisadas alertando: não passe à noite. Motoristas que ousam parar o carro relatam o mesmo. Os passos circundam o veículo, batendo no capô como se pedissem passagem, e alguns sentem um puxão na roupa, como se o espírito quisesse arrastá-los para a escuridão. Quem será que caminha por ali? Um vaqueiro em busca de justiça ou algo mais antigo, uma entidade que se alimenta do medo dos vivos? Imagine estar nessa estrada, sozinho, ouvindo os passos se aproximarem, sabendo que virar-se não adianta, porque o que te segue não quer ser visto, apenas sentido. Por fim, a terceira história. A Ponte do Silêncio. No interior do Rio Grande do Sul, onde as pampas se estendem como um mar de grama verde e o vento frio do sul corta como lâminas, existe uma ponte de madeira antiga que atravessa o Rio das Pedras. A estrutura, construída nos anos 1920 por imigrantes italianos, é feita de tábuas envelhecidas e corrimões rangentes que balançam com o vento como se a ponte respirasse. O rio abaixo é traiçoeiro, com correntes fortes e pedras afiadas que dão nome ao local. E durante as cheias, a água sobe até quase tocar as tábuas. Os moradores do vilarejo próximo, chamado Pedras Brancas, um lugar de casas baixas, chimarrão quente e festas de São João, chamam a ponte de Ponte do Silêncio. Dizem que quem fala ao cruzá-la nunca chega ao outro lado, como se as palavras despertassem algo dormindo nas águas. A lenda começou com um pescador chamado João, um homem de meia idade, com barba grisalha e olhos cansados de anos no rio, que desapareceu em 2015. Ele estava pescando sob a ponte durante uma noite de lua cheia, gritando por ajuda, quando uma linha se enroscou em algo pesado. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas sua vara de pescar flutuando rio abaixo. Testemunhas na margem oposta ouviram um gemido abafado vindo da água dias depois, como se João ainda chamasse, preso no fundo lamacento. O vilarejo tentou esquecer, atribuindo ao rio traiçoeiro, mas relatos semelhantes surgiram. Uma criança que gritou brincando na ponte sumiu em segundos. Um casal discutindo foi engolido pela neblina que subia do rio. Os mais velhos contam que a ponte foi construída sobre um cemitério indígena antigo, e as almas dos ancestrais, perturbadas, punem quem quebra o silêncio com vozes. Em 2023, uma jovem chamada Mariana, uma cineasta amadora de 25 anos com cabelos curtos, tingidos de vermelho, e uma paixão por documentários sobre folclore, decidiu investigar a lenda. Ela veio da capital, Porto Alegre, equipada com uma câmera GoPro no peito e um microfone lapela, caminhando pela ponte ao entardecer, quando o sol se punha atrás das colinas e o ar ficava gelado. O som da água correndo abaixo era constante, como um sussurro incessante, e a ponte rangia sob seus pés, como se protestasse contra a intrusa. Mariana falava para a câmera, descrevendo a história de João e rindo nervosamente para disfarçar o medo. "Se alguém está aí, me mostre", disse ela ao meio do caminho, parando para ajustar o microfone. O áudio captou uma respiração pesada, como se alguém estivesse atrás dela, inalando o ar frio com dificuldade. Mariana parou, virou-se lentamente, mas viu apenas a névoa branca subindo do rio, enrolando-se nas tábuas como dedos etéreos. Ela continuou, o coração acelerado, falando mais para se acalmar. "Isso é só vento, gente. Mas e se..." O vídeo mostra sua imagem tremendo, e então um som gutural respondeu: "Volte, ou fique para sempre." Era uma voz grave, gorgolejante, como se viesse debaixo da água, cheia de bolhas e rancor. Mariana correu para o fim da ponte, tropeçando nas tábuas soltas, a câmera capturando o rio agitado abaixo. Ao revisar o vídeo em um hotel próximo, notou algo aterrorizante. Uma figura submersa na água, com contornos humanos, braços estendidos, olhos brilhando como pedras polidas, olhando diretamente para cima, como se observasse cada passo dela. Dias depois,
Mariana começou a ter pesadelos com a ponte, acordando com o som da respiração pesada em seu quarto, o peito oprimido como se estivesse afogando. Amigos a encontraram às margens do Rio das Pedras, sentada na terra úmida, murmurando: "Volte, volte." Os olhos vidrados e a voz não mais sua. Ela nunca mais voltou ao normal, vivendo em um asilo onde evita falar, temendo despertar algo dentro de si. Hoje, a Ponte do Silêncio permanece intocada, com placas de perigo improvisadas pelos moradores. Pescadores evitam o local, preferindo rotas mais longas, e quem passa ouve o gemido de João, ou algo pior, pedindo companhia das profundezas. Você cruzaria essa ponte, sabendo que o silêncio pode ser uma armadilha mortal e que uma palavra errada poderia arrastá-lo para o fundo, onde as sombras esperam eternamente. Essas sombras do Brasil esquecido provam que o terror vive onde menos esperamos, em vilarejos remotos, onde o passado se recusa a morrer. Cada história é baseada em relatos reais, coletados de testemunhas que ainda tremem ao lembrar, e expandida com detalhes que amplificam o suspense, mas sem alterar a essência do medo primordial. Qual dessas histórias te deu mais arrepios? O choro do relógio, os passos na estrada ou a respiração na ponte? Conte nos comentários e compartilhe seu próprio relato assustador. Quem sabe ele vire o próximo vídeo. Se inscreva no canal Registro do Além para não perder os próximos mistérios que vão deixá-lo sem dormir. Ative o sininho para notificações, curta se sentiu o frio na espinha e compartilhe com amigos que adoram o sobrenatural. Até a próxima, se você ousar voltar.